A Mina Abreu já está aqui nos nossos estúdios e a gente começa com as notícias da metrópole de Campinas. Então, Mina Abreu, seja bem-vinda e bom dia. Bom dia, e antes da gente falar de Campinas, nós vamos atualizar os dados dos casos da Covid-19 no país, porque de acordo com o Ministério da Saúde, até esta quarta-feira, o Brasil somava 20.457.897 casos da doença desde o início da pandemia. São 41.714 novos casos nas últimas 24 horas. E são 571.662 óbitos devido à doença. E ficam aqui as condolências da TV Câmara Campinas. O estado de São Paulo somava até esta quarta-feira 4.187.465 casos da doença, com 143.471 óbitos. Agora nós vamos falar da região metropolitana de Campinas. Olha só, até esta quarta-feira, os 21 municípios somavam juntos 364.939 casos confirmados da Covid-19 e Campinas tinha 132.481 casos da doença. Indaiatuba, 30.638, Sumaré, 30.044, Americana, 26.392, Hortolândia, 24.018, Santa Bárbara do Oeste, 22.957, Paulínia, 15.363, Itatiba, 14.320, Valinhos, 14.134. Agora os municípios que têm menos de 10 mil casos da doença aqui na RMC. Vinhedo, depois aparecem os municípios de Cosmópolis, Montemor, Nova Odessa, Jaguariúna, Arthur Nogueira e abaixo de 5 mil, apenas Santo Antônio de Posse, que tem 3.253, Pedreira, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra. Lembrando que, de acordo com esta última atualização, no município de Campinas, 216 casos foram confirmados, o que mostra que a doença ela continua circulando pela cidade. Quando a gente fala em óbitos na RMC, são, aqui na nossa região, 10.654 mortes confirmadas pela Covid-19. Campinas, até esta quarta-feira, tinha 4.248 mortes devido à doença. Sumaré, 953. Americana, 814, Santa Bárbara do Oeste, 790, Indaiatuba, 750, Hortolândia, 692, Valinhos, 376, Itatiba, 308, Paulínia, 288, Nova Odessa, 228. Na sequência, temos ainda Montemor, com 208, e municípios com menos de 200 óbitos devido à Covid, Vinhedos, Jaguariúna, Cosmópolis, Arthur Nogueira, Pedreira, e continuam aqueles 4 municípios que mantêm menos de 100 óbitos devido à Covid. Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra. De acordo com esta última atualização, no município de Campinas, 7 óbitos registrados, 4 homens e 3 mulheres. A gente sempre chama atenção aqui para a faixa etária, mulher de apenas 38 anos, um outro homem de 48 anos. Então, precisamos continuar com todos os cuidados, aquele distanciamento pessoal, social, a utilização de máscara é fundamental, higienização das mãos e chegou a sua vez, tome a vacina. Primeira e segunda dose, apenas a Janssen é a dose única. Por falar em vacinação, já chegou a vez dos adolescentes, Mina? Isso, uma boa notícia. Começou nesta quarta-feira no estado de São Paulo a vacinação dos adolescentes com comorbidades. O governo do estado de São Paulo inicia hoje oficialmente a vacinação de adolescentes em todo o estado de São Paulo, adolescentes na faixa etária de 17 a 12 anos. Isto de acordo com o programado, com o Programa Estadual de Imunização. Iniciamos às 8 horas da manhã de hoje a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos, priorizando os jovens com morbidades. E logo na sequência, todos os demais jovens na faixa etária de 12 a 17 anos. Essa foi uma luta
do governo do estado de São Paulo para que esse público de adolescentes, especialmente os adolescentes com comorbidades, portadores de deficiências, síndromes, inclusive síndrome de Down, autistas e também mulheres, as adolescentes grávidas, tivessem o direito de serem vacinadas. Todos nós sabemos o quanto essas crianças também correm um risco maior de desenvolver forma grave. Os adolescentes, os jovens com comorbidades, para quem é pai, para quem é mãe e sabe da importância da vida do seu filho, sabe que para esses jovens com comorbidades hoje é realmente um dia da vitória. E hoje vacinamos a primeira estudante de nome Vitória, justamente simbolizando esse momento para todos os educadores que vão ter esses jovens podendo voltar, mas especialmente para essas famílias que vão ter muito mais segurança. Nesse momento de avanço de toda a sociedade, dar segurança a esses jovens com comorbidades é fundamental. E o governo aguarda ainda que o Ministério da Saúde envie mais doses da vacina Pfizer para reduzir o intervalo de aplicação da segunda dose do imunizante. Atualmente, o espaçamento é de 90 dias entre as doses. O governo do estado de São Paulo vai seguir a recomendação da redução do intervalo das doses da vacina da Pfizer. Os nossos técnicos, os nossos médicos, enfermeiros e profissionais da Secretaria da Saúde, sob a coordenação da doutora Regiane de Paula, coordenadora do PEI, Programa Estadual de Imunização, entendem que é possível reduzir o intervalo entre a primeira e a segunda dose da vacina da Pfizer. Aliás, como estabelece o próprio fabricante, o próprio laboratório da Pfizer, que atesta a eficácia e a segurança da vacina num prazo bem inferior aos 90 dias que têm sido praticados aqui no Brasil. E sobre a flexibilização do Plano São Paulo, o governador diz que, apesar de ter acabado várias restrições, o uso da máscara continua sendo obrigatório. O uso de máscara continuará sendo obrigatório e lei em São Paulo, assim como os critérios e os protocolos sanitários de uso de álcool em gel, a obediência a partir do dia 1º de novembro, quando retomaremos a presença de torcidas nos estádios, seja para o futebol, seja para outras práticas esportivas, da mesma maneira para eventos internos e externos, sempre dentro de protocolos. Mas aos poucos a vida vai retornando à sua normalidade de forma segura, com a redução de internações e principalmente de óbitos em São Paulo. Bom, Mirna Abreu, o governador citou redução de internações e de óbitos em São Paulo. E aqui na cidade de Campinas? A gente tem essa questão ainda mantendo entre os 70%, inclusive nesta quarta-feira, olha, 71,02% de ocupação. São 314 leitos de UTI Covid na cidade, dos quais 223 estavam ocupados até esta quarta-feira. Haviam 91 leitos livres e 266 pacientes estavam internados em leitos de enfermaria. Lembrando, que no SUS municipal, a gente teve aí mais a redução de um leito, 135 dos quais 96 ocupados. No SUS estadual, que é o HC da Unicamp, 45 leitos, dos quais 35 ocupados. E na rede particular, 134 leitos, dos quais 92 estavam ocupados. Então, a gente percebe que a gente ainda mantém alguns dias, Gabriel, um pouco mais de 70, ontem foi 70, hoje 71, mas que aos poucos a rede foi tirado um leito de UTI do SUS municipal. Inclusive, na última semana, o secretário Zambon falou justamente sobre essa questão de ir mapeando e, aos poucos, também liberando alguns leitos do SUS municipal para outras doenças. Então, a gente acompanha toda essa logística aqui na cidade de Campinas. E a gente espera que a cidade de Campinas acompanhe o estado de São Paulo, né, que neste momento está abaixo dos 50% no número de internações. Mirna Abreu, vamos voltar a falar sobre vacinação dos adolescentes, porque aqui em Campinas
entre 15 e 17 anos com comorbidades já podem agendar? Isso, essa abertura foi ontem, a partir das 6 horas da tarde. Então, na cidade de Campinas especificamente, o agendamento é para adolescentes entre 15 e 17 anos que tenham alguma deficiência, para as puérperas e gestantes nessa idade também. A gente ainda permite também a marcação de pessoas maiores de 18 anos que não tiveram aí a oportunidade de fazer o agendamento. O site é o vacina.campinas.sp.gov.br e, de acordo com a Prefeitura, estão sendo disponibilizadas 4.095 vagas para os adolescentes de 15 a 17 anos em alguns centros de saúde, não são em todos, olha só. Para esse público, é no Centro de Saúde Campos Elíseos, que fica lá no Tancredão, no Jardim Fernanda, no Jardim São Marcos, no Parque Vista Alegre, Parque Itajaí, no Pedro de Aquino Neto, que fica lá no Balão do Laranja, em Souzas, Taquaral, Vila IP e também no Centro de Saúde da Vila Padre Anchieta. Para os maiores de 18 anos, a gente tem os outros 64 centros de saúde que continuam atendendo toda a população, inclusive o centro de imunização no CIS Guanabara, que foi aí montado na última semana. De acordo ainda com a informação da Prefeitura, até esta quarta-feira, Campinas já tinha aí aplicado 1.138.330 doses de imunizantes, sendo que 325.443 pessoas moradoras da cidade já receberam as 2 doses e 28.061 receberam o imunizante de uma dose só. A gente tem aqui, olha... O site aberto, vacina.campinas.sp.gov.br. Essas informações que a Mena acabou de passar, a gente teve a atualização 12h47 de ontem, da quarta-feira. Então, com este total de vacinas, primeira, segunda dose e também dose única. E para você fazer o agendamento aqui em cima, você confere os grupos que a Mena citou. Então, olha só, pessoas com 15, 16 e 17 anos com deficiência ou com comorbidades, ou gestante, puérpera e moradores da cidade de Campinas. Você faz este agendamento. Todas as pessoas a partir de 18 anos, com ou sem comorbidade, também já pode realizar o agendamento da primeira dose, consequentemente, depois você precisa tomar a segunda dose. Lembrando que todas as gestantes e puérperas com 18 anos ou mais, moradoras de Campinas, também estão aptas a receber o imunizante. E a gente tem também uma boa notícia, porque foi confirmado, inclusive, pela Prefeitura, que chegou aqui no Brasil, aqui no aeroporto de Viracopos, um terceiro lote, digamos assim, da vacina da Pfizer. Nós temos aí, olha, essa mega operação do governo do estado, lembrando que, porque essa vacina especificamente, ela é indicada para esse novo público que agora passa também a ser alvo da campanha nacional de vacinação contra a Covid-19. Ao todo, a empresa já entregou 49 lotes ao país, totalizando 44,5 milhões de 200 milhões de imunizantes que foram contratados pelo governo federal. E a logística é assim, chega pelos aeroportos, vai para o Ministério da Saúde, que faz a distribuição para os estados e, consequentemente, o estado faz a distribuição aos municípios. Mena Abreu, aqui no Mais Esportes, eu já entrevistei o Sandro Dias, o mineirinho do skate, o Rony Gomes, recentemente a Bia Sodré, que são nomes nacionais. Agora, a cidade de Campinas tem tudo para ser a capital do skate? Tem tudo, olha, ainda mais depois das Olimpíadas, e Campinas sai na frente porque ontem foi anunciado o primeiro Centro Olímpico de Skate do Brasil, que será implantado em uma área de 3,1 mil metros quadrados dentro lá do CEAR, que é o Centro Esportivo de Alto Rendimento, que fica no Swiss Park, aqui numa região da cidade, onde serão construídas 2 pistas cobertas no formato Park e Street, destinadas aos skatistas de nível mundial e também na formação de atletas que poderão representar o país em competições olímpicas e internacionais. Como tudo deveria acontecer só depois das Olimpíadas, o resultado, com certeza,
acelerou esse processo e, olha, a Prefeitura vai ceder o espaço e o investimento vai ser de 8 milhões de reais do governo federal por meio da Caixa Econômica Federal e da Secretaria Especial de Esporte. As pistas de skate serão construídas próximas às quadras de tênis no próprio CEAR, com previsão de término de obras para o segundo semestre de 2022. Portanto, há uma expectativa que a preparação para as Olimpíadas de Paris seja feita toda aqui em Campinas, hein, Gabriel? Olha só que bacana. Então, Paris está chegando, né? 2024, esse ciclo olímpico menor de apenas 3 anos. E aqui é a cidade de Campinas, sendo aí a capital da modalidade. Já tem muitos praticantes na nossa cidade. Então, nada mais justo do que este centro acontecer aqui em Campinas. E, Mina, para nós encerrarmos as notícias da Metrópole de Campinas, para quem está interessado em concurso, tem novidade? Tem sim, inclusive a gente lembra que algumas indicações, houveram algumas discussões no plenário da Câmara, justamente com essa preocupação e a proposta de se ampliar o prazo desses concursos devido à pandemia da Covid-19. E nesta quarta-feira a Prefeitura anunciou justamente essa relação de concursos válidos no município. As informações estão disponíveis no Diário Oficial do município, são 13 concursos, sendo 5 que foram prorrogados e outros 8 ainda dentro da validade inicial que estava no edital. Olha, a relação também pode ser conferida no campinas.sp.gov.br/empregos_concursos. A gente lembra que, inclusive, olha, 5 concursos foram realizados em 2016, venceriam em 2020 e, por conta da pandemia, foram prorrogados até 2022. Então, se você prestou algum concurso de 2016 para cá e não sabe se esse concurso está valendo ou não, como ficaram os prazos, entre no site da Prefeitura e lá você encontra todas as informações. Inclusive, lá tem um link que você que porventura tenha mudado de endereço, você pode atualizar os seus dados para que você seja avisado de qualquer tipo de convocação. E também a Prefeitura pede para que as pessoas continuem acompanhando o Diário Oficial do município, porque é lá que é divulgada toda vez que uma convocação para qualquer um desses concursos, ela é feita através do Diário Oficial do município. Combinado então, Mina Abreu. Muito obrigado pelas notícias da Metrópole de Campinas.